Então, olhar, vamos mexer com fundamentos então. A gente vai trabalhar com números primos, legal? Então, o que é um número primo? O primo, não. Número composto e números primos entre si. Então, vamos lá, ó. Número primo, alguns de vocês falam assim: ah, professor, o número primo é aquele que é divisível por um e por ele mesmo. Aí você caiu do cavalo. Por quê? A pergunta que não quer calar. O número 1 é um número primo? Mas vai falar, lógico que é errado. O número 1 não é um número primo. Ele não é um número primo. Eu gosto de fazer a definição, ter um princípio fundamental, bonito, coisa e tal, mas eu prefiro falar assim, ó. Eu prefiro a definição que diz o seguinte: que é um número primo? O número primo é aquele que possui exatamente 4 divisores, incluindo o 1 e o menos 1. Então, de uma outra forma. Então, o número primo é um número inteiro, mas por aí, ó. Então, o número primo é um número inteiro que possui exatamente 4 divisores. Exatamente 4 divisores. Quando eu olho para o 1, por exemplo, ó, por que ele não é o número primo? Porque eu consigo dividir por menos 1 e por 1, ó. Só 2 divisores. O número 2, ele é um número primo? Sim, porque ele divide pelo menos 1, pelo 1, pelo menos 2 e pelo 2, ó, 4 divisores. O número 3 é um número primo? Não, desculpa, quer dizer sim, né, desculpa. Ele é por 1, por menos 1, por menos 3 e 3, ó, legal? Aí o número 4. O número 4, ele é um número que, ó, composto. Por que ele é composto? Porque na verdade ele divide pelo 1, pelo menos 1, por exemplo, pelo 2, pelo menos 2, pelo 4 e pelo menos 4. Legal? Então, o número primo é aquele que divide por 4 divisores. Então, o 1, ele não entra no grupo dos números primos. Legal? Muito cuidado, isso é um erro muito comum aí de concursos. O número 4 é aquele número, o número composto, ele é também um não primo. Legal? Posso dizer assim. E os primos entre si? Primos entre si são 2 números, 2 ou mais, né? Vamos falar de 2 números, que porventura, entre si, eles não se dividem. Então, por exemplo, né, o 4 e o 2, eles não são primos entre si. Mas eu vou pegar 2 números que são compostos, que não são números primos. Vamos pegar, é isso aqui, né, melhor? Ó, o 8 e o 4, eles são números compostos, mas eles não são primos entre si. Porque para serem números primos entre si, ele só terá a unidade como divisor. Então, quando eu olho para esses dois, eu tenho o 1, o menos 1, mas eu tenho também o 2, eu tenho o próprio 4. Legal? Então eles têm mais elementos. Então, para ser um número primo entre si, apenas divisíveis. Aí, cuidado aqui, ó. Ambos pela unidade. Vulgarmente conhecido como 1, né? É dividido por 1. Então, por exemplo, quem são números primos entre si? 8 e 15 é um exemplo. Porque veja, o 8 é um número composto, o 15 é um número composto, entretanto, eles não há um número além do 1 que eu consigo dividir os 2 números. Legal? É isso. Era uma aula rápida aí só para falar de números primos. Legal? Gente, forte abraço para vocês, foi uma honra aí. Falhou!